Aquilo que você acredita que é possível, é possível. Aquilo que você acredita que não é possível, não é possível. O universo responde inteiramente à nossa intenção. Tudo que nós pensarmos é real. Acontece, mais cedo ou mais tarde. Então é preciso ter o máximo de cuidado com aquilo que se pensa e se deseja, porque será atendido de qualquer maneira. Por quê? Porque tudo que nós pensamos e sentimos é um campo eletromagnético. Está debaixo de um campo eletromagnético ou está dentro. Tudo no universo é eletromagnetismo. Tudo. Tem 4 forças, mas o eletromagnetismo é o que rege esses desejos, essas intenções. Nós somos uma estação de rádio que emitimos o tempo todo e isso retorna para nós inevitavelmente. Quanto maior o desejo, mais depressa volta. O desejo é que coloca a energia na forma. O pensamento cria a forma. E o desejo põe a energia para aquilo se tornar realidade manifesta nesta dimensão. Tudo isso é criado numa outra dimensão, uma acima, e se manifesta na nossa vida prática, na terceira dimensão, digamos assim, depois de um certo tempo. Esse tempo depende de quanto você é capaz de sustentar uma ideia e uma energia. Sustentar a forma que você quer sem duvidar, sem ter medo, sem oscilar. Quero, não acredito. Então é por isso que é difícil manifestar as coisas, que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em criar aquilo que deseja, por causa disso. Porque oscila. Só vem com 100% de certeza, 100% de fé. 100%. Então, 100%, 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, 50 anos. Isso só acontece se a pessoa tiver absoluta convicção das leis que regem tudo isso, para ela manter, durante anos, se for necessário, um objetivo constante, mental e emocional. Há a menor dúvida, aquilo é cancelado e começa tudo de novo. Então, se você duvida que o carro chega, o carro desaparece. Aí você tem que criar o carro novamente, pôr energia novamente, tudo no mental, né? E no emocional, para que o carro comece a ser formado de novo. Passa uma semana, aí acho que o carro não vem. Ou abre a garagem para olhar, né? Aí desanima. Uma pessoa chega e fala qualquer coisa que mexa na sua crença, você volta atrás, começa tudo de novo. É por isso que é uma coisa assim de altos e baixos o tempo inteiro, e isso não leva a se criar nada. O nosso DNA é um código aberto. Tanto é que já não se faz clone de ovelha, já não se mapeia gene, já não faz um rato com uma orelha desse tamanho, um outro animal fluorescente, assim por diante. Tem várias coisas já patenteadas, né? Formas de vida patenteadas. Porque tira um gene, troca alguns genes e tem um novo ser com novas características. Isso significa que, quando isto for bem entendido, claro que tem um limite, eu vou explicar, mas quando isso for bem entendido, será possível manipular seres vivos do jeito que se quiser. É um código. Tem 3 bilhões de pares lá, químicos que dão esse nosso formato humano, digamos assim. Tudo isso pode ser modificado. Existe um DNA que não está no mundo, digamos, na terceira dimensão. Ele é um campo magnético. Então, tem uma enorme quantidade de informação, 100 trilhões de informações, na parte magnética do DNA. Mas isso, na ciência atual, ainda não sequer se cogita disso. Eles só enxergam biologia molecular. Então, eles enxergam o que é palpável. Tá? Mas só que tudo que existe tem um campo eletromagnético. Então, isso mostra, por exemplo, é um exemplo, mostra o problema do paradigma. Se você não enxerga, se você não aceita que tudo emite um campo eletromagnético e tem informação intrínseca nele, você fica preso numa dimensão material.
você vai tentar a solução, tudo dentro do que se chama materialismo. Você vai tentar mexer no DNA só na parte bioquímica, biomolecular, sendo que a maior parte da informação dele está no campo magnético dele. Então, isso é um pequeno exemplo para vocês verem a complexidade deste mundo, desta terceira dimensão, como é difícil conseguir as coisas nessa dimensão, porque o paradigma está completamente errado. Então, se você constrói um alicerce de um edifício em cima de cálculos errados, ele desmorona. E, infelizmente, toda esta civilização está montada em bases completamente errôneas. Daí a dificuldade que existe em todos os campos, relacionamento, negócios, economia, educação, saúde, tudo. É tão difícil, é tão problemático, olhando o globo como um todo, o planeta Terra, por causa disso. Porque se olha só o lado partícula. Vamos ver se hoje a gente consegue deixar isso bem claro. A mecânica quântica não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. É feito assim, é divulgado isso para a população para dificultar o entendimento. Porque se você entender mecânica quântica, a sua vida muda assim, muda tudo. Então isso é a chave, é o segredo do segredo do segredo, é a mecânica quântica. É a base do paradigma que está errada, entendeu? Física clássica. Está tudo errado porque está tudo na mecânica do Newton, na mecânica clássica. Mudando isso, muda tudo. Então, se você não tinha a chave, você não abre porta alguma. Se agora você tem a chave mestra, você abre todas as portas. Você só precisa de uma chave. Entender a mecânica quântica. E o que é entender a mecânica quântica? Embora existam dezenas de experimentos, mas tem um que é básico, um que é fundamental, que é o famoso experimento da dupla fenda, feito há 205 anos nesse planeta. 205 anos, 2 séculos. 2 séculos. 2 séculos depois, 99,9999999 da população terrestre sequer ouviu falar disto, que é fundamental. Agora, nós já temos 60, 70 anos de mecânica quântica, 80 anos, vai, ou um século, depois que o Max Planck falou que existia o quantum, em 1900, e todo mundo tem celular, rádio, televisão, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, GPS, internet sem fio, toda esta parafernália eletrônica, e sequer sabe por que isto funciona. E o que dá para fazer a mais com esse campo eletromagnético? Essa é a dificuldade, não há questionamento. Pega um aparelhinho, aperta o botãozinho e fala com a China, com os Estados Unidos, fala com qualquer lugar do mundo e sequer questiona. Cadê o fio? Cadê o fio desse negócio? Não. Pode usar a caixinha a 120 por hora dentro do carro. Pega o celular, digita, fala, desliga, o carro a 120 por hora. Entra no elevador, sobe, desce, continua falando. Como é feita a conexão disso? Tem uma explicação. A onda que porta a sua conversa está em todos os lugares, certo? É a única explicação possível, mas isso pode ser medido. Mas a única explicação possível para leigo é que esta onda, esta informação, está em todos os lugares. Porque o carro está andando a 120 por hora. E você continua falando no celular. E uma nave em órbita a 28 mil quilômetros por hora. E continua falando com o rádio. Como é que faz? E o robô que está em Marte? Isso significa que a onda do seu celular, que dá para falar assim com o vizinho da frente, esta mesma onda daria para falar com Marte. A onda está em todos os lugares. Ok.
Quando vocês pegam o CD da ressonância e levam para casa, na primeira vez, e eu falo, volume 0, sem volume, dá play, aperta o play e pode ir embora. É o maior espanto. Não é isso? Não precisa ficar do lado. Mas como? Por que que o CD você teria que ficar do lado e o seu celular você pode andar 120 por hora com ele sem problema nenhum? É incrível esse tipo de questionamento. Qual a diferença que tem, em termos eletromagnéticos, entre o CD da ressonância e o celular? Vocês percebem? Isso é o paradigma. Esse é o problema do paradigma. Por isso que toda esta parafernália é usada sem nenhum questionamento. Mas, no meu caso, assim que se explica o que dá para fazer com a ressonância num CD, por exemplo, há o maior questionamento possível e imaginável. Mas como? E ninguém questiona isso no celular. Vocês percebem? Agora, por que há esse questionamento quanto à ressonância? Porque não acredita que a onda está em todos os lugares, mas não questiona isso no celular. Por quê? Porque não entende como é esta realidade. Esta realidade. O mundo físico, digamos assim. Se não entende isso, tudo passa a ser místico, religião, magia, bruxaria, feitiçaria, e assim por diante. N nomes. Né? Tudo que não é entendido, a humanidade tende a considerar magia. Se nós hoje voltássemos a 1300, 1500, com um celular na mão, com uma máquina fotográfica na mão, seria queimado imediatamente. Porque só pode ser bruxaria você captar uma imagem que aparece lá na sua câmera fotográfica e uma caixinha que fala com outra caixinha. Só pode ser. Pois é, isso há 1500 anos. Ou quanto? Há 100 anos atrás? Porque há 100 anos atrás já destruíam os aparelhos de um inventor brasileiro, Roberto Landel, que aqui em Santana ele testou um rádio. Ele não é reconhecido como o criador do rádio, mas ele, em 1800, 1900, ele testou aqui em Santana, na presença do cônsul britânico. Mas isso na história não existe, certo? Então, mas destruíram o laboratório dele porque só podia ser coisa, adivinha de quem? Do demônio. Pronto. Tudo que não se entende tem que ter um bode expiatório, como se fala, né? Então tem que ter alguém que vai ser o culpado. Da mesma maneira que hoje a gente ri de 1500, daqui a 100, 200 anos, se contar como hoje se reage à ressonância, as pessoas também morrerão de rir, de falar, nossa, que coisa. Como que esse povo não entendia isso? E eles vão falar a mesma coisa que eu estou falando aqui. E eles ainda usavam o celular. E não acreditam em eletromagnetismo. Isso significa que as possibilidades são infinitas, mas que as pessoas estão usando uma ínfima parte das suas capacidades, do potencial do universo de prover tudo o que você quer. Ínfima parte. Não dá nem para descrever, quantificar o quanto está sendo deixado de lado, porque não se entende como funciona esse mundo. Nasce, come, bebe, dorme, morre, e o que agregou, o que acrescentou? Nada. É preciso abrir o olho. A gente chega aqui e abre o olho. Tá, onde eu estou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, é preciso fazer uns questionamentos. Como se deveria fazer um questionamento do celular também. Se não, nós estamos sendo tratados como animais. Igual Pavlov, lá o russo, condicionava os cães a salivar como ele queria. O nosso condicionamento é muito mais sofisticado, certo? Mas é tão condicionado quanto se condiciona qualquer animal. Volta na dupla fenda.
Você tem um experimento que mostra o seguinte. Você pega um elétron. O que é um elétron? Ele faz parte do átomo. O que é átomo? O menor tijolinho que constrói toda essa realidade aqui. Se a gente puser um microscópio e aprofundar, aumentar, 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 nós chegaremos a ver um átomo que contém 3 bolinhas, digamos assim. Próton, no núcleo, nêutron, o próton tem carga positiva, nêutron, e o elétron, carga negativa, girando em volta disso aqui. Então essa é a descrição mais simples possível. Tanto faz uma descrição dessa, ou projetar aqui na parede um desenho com uma bolinha grudada na outra bolinha e uma bolinha girando em volta. Tipo sistema solar, ou a Terra, a Lua. Tem alguma dificuldade para entender que tem próton, nêutron juntos e elétron girando em volta? Acontece que a maioria das pessoas não sabe que existe uma coisa chamada átomo. Não sabe. Então, talvez a dificuldade de entender tudo que eu explico seja porque não sabe do que eu estou falando. O que é esse tal de átomo? O átomo é a substância que constrói toda essa realidade. A química trabalha juntando átomos para formar um negócio chamado moléculas. 2 átomos grudados, vira molécula. Junta um monte de moléculas, você tem uma célula, por exemplo. Várias delas, um órgão. Vários deles, um ser humano. Então é tijolinho que forma tijolinho, que forma tijolinho, vai se organizando e temos toda essa realidade criada. Muito bem. No átomo você tem polo positivo e o negativo, que é o elétron. Pegando um deles só, um elétron, e disparando contra a parede, caso ali houvessem 2 fendas, o que acontece no experimento? O que ele mostrou? Que o elétron, uma bolinha, chamada partícula na física, passa através das 2 fendas, dos 2 buracos. Como que uma coisa passa através de 2 buracos ao mesmo tempo? Essa é a questão. Esse é o experimento fundamental da mecânica quântica, 1805. Até agora, praticamente ninguém entendeu esse experimento. Mas só que está usando toda esta eletrônica, baseada nesse experimento. Esse experimento mostra que aquela bolinha, chamada elétron, partícula, que você manda e passa por 2 buracos, não é uma partícula, porque é lógico. Como que uma coisa passa em 2 lugares ao mesmo tempo? Não existe isso como partícula. Mas como onda, sim. Então o experimento mostra que existe uma interferência construtiva lá atrás no sensor. Por quê? Porque passaram várias ondas simultaneamente pelas 2 fendas e interferiram lá atrás. Então mostra umas franjas brancas. É isso que provou que toda esta realidade é feita de ondas. Então, o elétron é uma partícula e é uma onda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nós escolhemos se nós queremos tratá-lo como partícula ou como onda. Nós, humanos, o observador, a nossa consciência é que faz essa escolha. Até aí, tudo ok. Tá. A cadeira é feita de moléculas, molécula é feita de átomo é feito de elétrons, tem um campo eletromagnético em volta dele, por isso que tem luz aqui. E ele é partícula ou onda. Já se projetou 100 moléculas em 2 fendas e passou como onda. Então, quando se falou anos atrás, mas isso é só com um elétron que acontece? Não. Já se chegou a fazer experimento com 100 moléculas, que é algo enorme em termos atômicos, e as 100 moléculas passaram como onda, através das 2 fendas. Então, quanto mais se testa, mais se prova isso que a gente está explicando.
Quanto mais testam, mais fica provado que o universo é como a mecânica quântica mostra. Então, tanto faz você pegar 100 moléculas ou pegar a cadeira inteira, tá? E jogar que vai passar pela dupla fenda. Uma cadeira vai passar por 2 buracos. A cadeira física, partícula, não, a onda da cadeira. Tudo é onda, tudo é partícula ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos. Esse conceito muda tudo. Com base nesse conceito, você passa a entender, é só tirar as conclusões. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Você muda toda a realidade. Mais cedo ou mais tarde, todo este paradigma, sistema de crenças, sociológico, político, econômico, educacional, economia, relacionamento, tudo que o homem faz, terá que mudar e ficar debaixo do paradigma da mecânica quântica, que tudo é uma onda. Se tudo é uma onda, tudo está conectado, porque tem uma coisinha chamada emaranhamento quântico, que é um outro experimento que mostrou o seguinte: você pega uma partícula, encosta na outra partícula, chama correlacionar, isso na física, e separa e solta. Uma vai para cá e outra vai para lá, opostos, e deixa viajar bastante. Pode até o fim, forma de falar, do universo para lá e outra para cá. Daí você mexe no ângulo de rotação, chama spin, o ângulo de rotação dessa partícula. Imediatamente, instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz, o spin da partícula correlacionada também se altera. Instantaneamente. Significa o quê? Que as duas partículas estão correlacionadas. Elas estão em comunicação o tempo todo, para sempre. A partir do momento que elas foram correlacionadas, elas estão se comunicando. Pois bem, só que tem um problema. Não existe um sinal trafegando dessa partícula para essa. Não tem nenhum sinal sendo mandado, tá? Transportando uma informação, igual um cabo de fibra ótica. Não tem nenhum sinal sendo transportado. E a mudança é mais veloz que a velocidade da luz, que é o limite que o Einstein deu para a velocidade de qualquer coisa no universo. Só que é nesta dimensão. Como que esta partícula sabe que nós mexemos nesta? Imediatamente. Isso está sendo usado em criptografia quântica. Daqui a pouco nós compraremos equipamentos, computadores de criptografia, usando o emaranhamento, o observador, o colapso da função de onda. Quando você observa, você muda tudo. Nós, humanos, a nossa consciência observando muda tudo. Daqui a pouco a gente vai comprar um aparelhinho de não sei quantas, algumas centenas de dólares, de criptografia, para pôr lá no nosso telefone para falar tudo criptografado com o outro, e ninguém vai conseguir entender, e violar esse código, etc, etc. Baseado em quê? Na mecânica quântica, no emaranhamento quântico, no spin das partículas, e ninguém vai saber que isso também existe. Quais as consequências disso? E vai se usar o aparelhinho para fazer criptografia. Vocês percebem até onde a coisa vai? A coisa vai ficando extremamente sofisticada, mas a população não tem a menor ideia do que significa isso. Então vamos voltar lá. A partícula recebe uma informação da outra instantaneamente. Os físicos disseram o seguinte, que não tem explicação para isso. Então há uma comunicação não local. Vejam, é fácil dar esse tipo de nome, né? Não local. Local é esse, o que é local? Não, local é esse universo. E o que é não esse universo? Só pode ser outro universo, certo? Só pode ser outra dimensão. Então, esse experimento de emaranhamento, ele prova que existe mais coisa do que a gente está vendo. Porque nesta dimensão, neste universo,
Não há forma de trafegar uma informação de uma partícula para outra e mudar o spin instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz. Não há. Ponto. Portanto, só tem uma explicação. Há uma comunicação, como eles falam, não local. Aí você tem um pontinho, você vira a página, isso é um livro de física. Você vira a página, é outro assunto. Percebe como é que a coisa é montada? Vem um livro de física, ele explica. Bom, isso é comunicação não local, ponto. E agora vamos falar de bolo de chocolate. Trocou de assunto. Isto é a mesma coisa que levantar o tapete, jogar todo o lixo para debaixo do tapete e está tudo certo. É assim que é tratada a informação para o povo, para nós, entenderam? Joga-se para debaixo do tapete. Ora, assim é muito fácil. Falar, a comunicação é não local. E daí? E o que significa isso? E o que dá para fazer com isso? Essa é a questão. As consequências de que exista essa comunicação. Porque existe um universo que não está nessa dimensão. Tem um outro. Está provado isso na mecânica quântica. Então, você vê, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali. E o castelinho de cartas desse paradigma vigente, você faz assim, ele desmonta. Foi isso que aconteceu quando o elétron passou pelos dois buracos. Desmontou tudo. Porque tudo isso está baseado na separação absoluta de tudo. Ele é ele e eu sou eu. Portanto, tudo que eu fizer contra ele não me afeta em nada. Está totalmente justificado fazer qualquer coisa, dar um tiro nele, ir na guerra, matar um monte de gente, porque não tem nada a ver. Você é você, eu sou eu. Não tem nada que nos conecta. Nada. Assim, vocês perceberam? Justifica tudo. Não tem lei de causa e efeito, porque não tem consequência de nada, é tudo materialista. Este é o paradigma que nós vivemos. Você pode até pensar, você pode até achar pessoalmente que você acredita que tem outras dimensões, etc, etc. Tá. Mas só que toda a sociedade está montada em cima do materialismo. Pessoalmente, você pode achar o que você quiser, você pode ir na religião que você quiser, pode ter suas crenças, pode fazer o que você quiser. Mas na hora que você vai trabalhar, que você vai pegar um metrô, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for no hospital e ficar esperando 5 horas para ser atendido, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for na escola e aprender um monte de coisa que não vai servir a nada, e que tudo está separado, está debaixo do paradigma materialista, e assim por diante. Isso já dá para perceber as tremendas implicações que tem. Não é? Isso vai afetar a sua saúde, seu dinheiro, seu emprego, seu relacionamento, vai afetar tudo. Então, como é que vai mudar isso no geral? Não é? Como é que você não vai sofrer as consequências desse paradigma? Só quando as demais pessoas entenderem isso. Você entende de mecânica quântica, ótimo. Então, pessoalmente, você vai ter como manobrar a sua realidade. Agora, e os demais? E quando você estiver sob cuidados de uma pessoa que acredita em partícula, que acredita que tudo é separado, que acredita na física do Newton, como é que faz? Aí você tem problema. Percebeu? Porque se na sua empresa, ou no seu trabalho, no seu emprego, a diretoria da empresa, o presidente da empresa, ele acredita na separação, você vai trabalhar 4 anos sem ter um aumento, sem ter um reconhecimento, sem ter nada. E você é uma pessoa extremamente importante na empresa e não tem o menor reconhecimento. Por quê? Você é você e eu sou eu. Não tem ligação nenhuma entre nós. Perceberam até onde vai? Tudo isso é física do Newton. Está todo mundo separado, então pode-se jogar bomba atômica, pode-se fazer o que se quiser contra os outros, que não tem consequência. Só que tem o seguinte, a partir do momento que você entende o emaranhamento, que se correlacionou, passou a ter uma comunicação instantânea entre as partículas, que são ondas, a partir do momento que ele entrou nessa sala e assistiu essa palestra, eu e ele estamos correlacionados. Só de